Oi, meu nome é Márcia Jamile e eu sou administradora do site Arqueologia Egípcia. E nesse vídeo eu falarei sobre o casal real Ankhesenamun e Tutankhamon. E já digo logo de cara que esse é um dos meus temas favoritos. Eu tenho livro, tenho filmes que falam sobre Tutankhamon e a Ankhesenamun, então eu sou assim com eles. Inclusive a minha tatuagem tem a ver com os dois, que é o prenome dele, o nome dele e o nome dela aqui. E os meus dois primeiros trabalhos apresentados em congresso teve como tema a Ankhesenamun, então... Ankhesenamun e Tutankhamon viveram na época do Novo Império, na 18ª dinastia, mais especificamente durante o período amarniano, um breve intervalo temporal que se destaca na história egípcia graças à criação de uma nova capital chamada Akhetaton e a tentativa do faraó Akhenaton de tentar diminuir o poder econômico e influência religiosa do clero tebano e do deus Amon. Para isso, ele adota uma das formas do deus Sol, o Aton, como divindade suprema. Esse tema é tão complexo e tem tanto equívoco sobre ele na internet que em breve eu planejo fazer um vídeo só para comentá-lo. Bom, a questão é que o faraó Akhenaton teve 6 filhas, sendo a terceira Ankhesenamun, e não existe nenhum indício arqueológico que nos garanta com 100% de certeza de que ele teve meninos. Nessa época, a princesa se chamava Ankhesepa-Aton, nome que buscava honrar ao deus Aton. Sabemos que a sua segunda irmã faleceu ainda na infância, o que levou a nossa Ankhesepa-Aton a ir para o segundo lugar na linha de sucessão real. Alguns acadêmicos acreditam que ela, em algum momento na sua vida como princesa, foi mãe física ou simbolicamente de uma menina chamada Ankhesepa-Aton Tashert, cujo pai seria o próprio Akhenaton. Lembre-se que durante o Antigo Egito, principalmente dentro da realeza, o casamento entre parentes sanguinamente próximos era comum e até mesmo incentivado em algumas épocas. Mas a existência dessa menina é algo ainda muito nebuloso, porque o seu nome foi encontrado em artefatos bem danificados e ainda por cima são poucos. Após a morte de Akhenaton, sabemos que a irmã mais velha de Ankhesepa-Aton chegou a reinar por um brevíssimo período de tempo ao lado de um homem chamado Smenkhkare. Não sabemos o que aconteceu com eles, porque até hoje os trabalhos de arqueologia não encontraram muita coisa a respeito, mas provavelmente a próxima pessoa a assumir o trono, também por um curto período de tempo, é uma faraó chamada Ankheperurá. Como comento no meu vídeo Mulheres Faraós, a existência dessa governante ainda é fruto de muitos debates. E depois vemos surgir um tal de Tutankhaton, que casa-se com Ankhesepa-Aton, e os dois assumem o trono do Egito. Convencionou-se a dizer em documentários que ele tinha 9 anos de idade e ela 12, mas nos bastidores do mundo acadêmico ainda existem dúvidas de qual seria a real idade deles na época em que foram coroados. Enfim, os dois reinaram primeiramente em Akhetaton, depois em Mênfis e no final em Tebas. E é nesse meio tempo que os dois mudam de nome, passando a se chamar Tutankhamon e Ankhesenamun, em honra ao deus Amon. O reinado dos dois não durou muito tempo. O Tutankhamon, por exemplo, morreu com 18 ou 19 anos, e Ankhesenamun também some dos registros arqueológicos, o que normalmente quer dizer que a pessoa faleceu. Contudo, existe uma série de textos registrados pelos hititas, inimigos dos egípcios, que conta sobre uma troca de correspondências entre o rei hitita Supiliuma e uma rainha identificada somente como Darmuzo, viúva de Nibiruia. Nesse documento é dito que esses dois eram governantes egípcios. Não sabemos a real identidade deles, porque os hititas teriam realizado uma conversão dos nomes. De acordo com esses documentos, Darmuz escreve ao rei hitita pedindo para que ele envie um dos seus filhos para que ela possa tomá-lo como esposo. Ela escreveu: "Eles dizem que você tem muitos filhos. Se enviar um para mim, ele será meu marido. Eu jamais tomarei um criado meu como esposo." Porém, Supiliuma I fica extremamente desconfiado e se nega a enviar um príncipe para a rainha. Uma segunda carta é enviada, onde ela continua a insistir que ele envie um príncipe. "Você acha que eu humilharia o meu país e escreveria outro se eu tivesse um filho? Eu lhe escrevi somente porque eles dizem que você tem muitos filhos. Se me der um deles, ele será meu marido e rei do Egito." O rei então envia um dos seus filhos para casar com ela, mas o rapaz é assassinado no deserto. Como essas cartas fazem parte de um artefato que está bem fragmentado, não sabemos qual foi o desfecho dessa história. E como mencionei anteriormente, nem sabemos quem é essa rainha. Vamos lembrar que esse é um documento hitita. No Egito nada disso foi mencionado e nem sequer existem menções à troca de correspondências com esse teor. O que não quer dizer necessariamente... O que não quer dizer necessariamente que não tenha existido. Dado o contexto da época e datações relativas, acredita-se que essa rainha seria Ankhesenamun, porém essa é uma sugestão que ainda está no ar. O pouquíssimo que sabemos é que com a morte de Tutankhamon, é um vizir chamado Ai quem assume o trono. A princípio, talvez como corregente de Ankhesenamun,
ou mesmo como seu esposo. Acredita-se nisso devido à descoberta de um anel que possui o nome dos dois lado a lado. Porém, há uma grande possibilidade de que Anck-se-Namun tenha falecido antes de Ai, porque ela não é mencionada na sepultura dele. A sepultura de Tutankhamon foi encontrada praticamente intacta em 1922 no Vale dos Reis, e com ele foram encontradas 2 múmias de bebês. Já a tumba de Anck-se-Namun jamais foi identificada. Entre os anos de 2007 e 2009 foram realizados exames de DNA na múmia de Tutankhamon e em outras 10 do mesmo período em que ele viveu, inclusive a dos 2 bebês. Infelizmente, uma das crianças não possui material genético suficiente para uma análise, mas a outra foi identificada como uma menina e filha do Tutankhamon. Contudo, outra coisa incrível foi descoberta. Uma múmia anônima encontrada na KV-21, em que infelizmente foi vandalizada no passado, foi identificada como sendo uma parente próxima tanto do Tutankhamon como da menininha, o que levou muitos a acreditar que trata-se de Anck-se-Namun. Porém, esse assunto ainda é uma grande interrogação. Olhando os objetos encontrados na tumba de Tutankhamon, a impressão que temos é que esse casal era inseparável. Existe, por exemplo, um baú em que é mostrado o rei e a rainha em um jardim. Essa é uma das minhas peças favoritas porque mostra o casal em uma naturalidade tocável. Também gosto de uma lamparina de alabastro, que aparentemente não tem nada de especial, exceto quando é acesa. Podemos ver Tutankhamon sentado em seu trono e Anck-se-Namun lhe oferecendo 2 ramas de palmeiras, símbolo de um reinado prolongado. Outras imagens dos dois chegaram ao nosso tempo. Eu as mostro em um post do Arqueologia Egípcia que estou deixando linkado aqui na descrição. E se gostou desse vídeo, deixe seu curtir para que eu saiba que gostou desse tema. E caso não seja inscrito no canal, não deixe de se inscrever. Também tem um canal solo qual convido vocês a conhecer. O link está aqui na descrição. Nele eu falo sobre assuntos variados. E para saber novidades sobre descobertas arqueológicas no Egito ou sobre meu trabalho, siga-me nas redes sociais. Eu e o Arqueologia Egípcia temos Facebook, Twitter, Instagram e Snapchat. E obrigada por assistir esse vídeo e continue acessando o site.